Nossa capa, ouro à vista, 8 atletas, 8 sonhos. Confira quem tem tudo para brilhar na Paralimpíada de Tóquio 2020. Eles são diferentes, mas têm um sonho em comum: brilhar na Paralimpíada de Tóquio, Japão, que acontecerá entre os dias 25 de agosto e 6 de setembro de 2020. Evento que está longe, mas ao mesmo tempo tão perto, já que o chamado ciclo paralímpico é longo, de 4 anos. Ou seja, assim que a Paralimpíada do Rio foi encerrada, em setembro de 2016, muitos desses atletas, alimentados por sonhos ou mesmo por frustrações, passaram a mirar a chamada Terra do Sol Nascente. O ano de 2019 é decisivo para a grande maioria deles, seja por conta da necessidade de conseguir a tão esperada vaga na delegação brasileira, seja para aprimoramento e disputa de competições importantes, nacionais e internacionais. Nas últimas 3 Paralimpíadas, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio em 2016, nosso país teve um desempenho fantástico, terminando na 9ª colocação geral em 2008, 16 ouros e 47 medalhas no total, na 7ª em 2012, 21 ouros e 43 medalhas no total, e na 8ª em 2016, 14 ouros e 72 medalhas no total. Porém, não há milagre. Por trás disso, uma rede de clubes e associações, cada vez oferecendo melhores condições de preparo para nossos atletas. E tão ou mais importante que isso, a possibilidade de surgimento de novos talentos. É o esporte como profissão, ou como importante meio para a inclusão. No topo dessa estrutura está o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, organizando eventos como as Paralimpíadas Escolares e proporcionando locais e profissionais para treinamento, como o Centro de Treinamento Paralímpico, localizado na capital paulista, com estrutura de primeiro mundo. O professor Alberto Martins, diretor técnico do CPB, explica como são reconhecidos e tratados os novos talentos que podem virar atletas de alto rendimento. Os atletas são monitorados durante as competições regionais, nacionais, Paralimpíadas escolares, etc. E a partir disso são chamados para semanas de treinamento, camping, e também são monitorados nesse período pelos técnicos nacionais das respectivas modalidades. Os clubes também nos indicam atletas com potencial para o desenvolvimento do esporte paralímpico. E ele completa: esses talentos podem ser convidados a treinarem no Centro de Referência, no CT Paralímpico. Alguns recebem bolsa, time Caixa, time São Paulo, e alguns estados também têm bolsas de apoio. Cursos são ministrados constantemente para a maior capacitação dos treinadores. Estamos desenvolvendo o projeto Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, para que tenhamos mais locais pelo país com treinamento de qualidade para os atletas. Falando sobre 2019 e 2020, Martins explica quais serão as ações do CPB. Vamos continuar monitorando os nossos atletas durante as competições nesse ano, principalmente nos mundiais de atletismo, natação e halterofilismo, bem como nos Jogos Pan-Americanos. Nós ainda não temos uma programação fechada para 2020, porque os coordenadores técnicos avaliarão os atletas durante 2019, especialmente nos respectivos mundiais, para assim montar o planejamento do próximo ano. Os Jogos Paralímpicos serão em agosto de 2020. Nós temos em média 8 meses para afinar as equipes que irão para os Jogos. Sobre a expectativa de medalhas, Martins levanta algumas questões que podem influenciar na classificação final. Nós trabalhamos com a projeção de superar o número de medalhas dos Jogos do Rio, mas existem muitas variáveis, como as mudanças de classificação dos atletas. Desde 2018, os atletas da natação, por exemplo, estão passando por novas classificações, após a mudança das regras, e nem todos os atletas já fizeram a reclassificação. Isso pode alterar as nossas projeções, mas posso afirmar que a nossa principal meta é ficar no top 10 dos Jogos Paralímpicos. Confira agora quem pode e deve ajudar o Brasil a alcançar essa espetacular classificação. Vaga garantida. Ana Gabriele Brito Assunção, 28 anos, é a atual pivô da Seleção Brasileira de Goalball.
Nascida com albinismo, teve como consequência problemas na visão, acarretando em miopia, estrabismo e astigmatismo. Não bastasse os problemas de visão que tive, minha mãe, Cleide, hoje com 49 anos, teve que me criar sozinha, já que meu pai biológico sumiu após o meu nascimento. Ela era empregada doméstica, em Brasília, Distrito Federal. Teve que se desdobrar, ser pai e mãe ao mesmo tempo. Havia também o desconhecimento da minha situação. Foram várias consultas até termos certeza do que acarretava a baixa visão, diz Ana. Orientada pelos profissionais que atenderam sua filha, Cleide levou Ana para o Rio de Janeiro para ter consulta no Instituto Benjamin Constant, IBC, Centro de Referência Nacional na área da deficiência visual. Na época, ela tinha 3 anos. 2 anos depois, Cleide e Ana mudavam-se definitivamente para o Rio. Passei a frequentar não só o centro médico do IBC, mas a escola em si, onde fiquei até o 9º ano, o último do ensino fundamental. Foi lá, com 6 anos, que comecei a praticar esportes, mais especificamente a ginástica olímpica e a natação, mas acabei ficando só com a natação, já que o projeto da ginástica olímpica não foi para frente, a modalidade nunca fez parte dos Jogos Paralímpicos, explica Gabriele. Na natação, competia nas provas de 50 e 100 metros livre e 100 metros peito. Foram várias conquistas, já mostrando total aptidão para o esporte. Porém, a natação e as competições ficaram de lado quando Ana começou a fazer o ensino médio técnico, onde formou-se em magistratura, ficando habilitada a dar aulas para alunos que frequentam do 1º ao 4º ano do ensino fundamental. Foram 6 anos longe do esporte, em que eu me dediquei aos estudos e posteriormente ao trabalho. Para complicar, quando eu tinha 19 anos, fiquei grávida da minha filha, Ana Clara, atualmente com 8 anos. Ela é a coisa mais importante da minha vida. Mas filho dá trabalho, risos. Não bastasse, o governo estabeleceu que para que eu pudesse exercer o magistério, haveria agora a necessidade de um diploma superior. Eu até comecei a fazer a faculdade, mas não consegui terminar por conta dos muitos afazeres que tinha. Trabalhava também como secretária. Com uma família formada, limitada a ser uma assistente em sala de aula, decidi voltar ao esporte 6 anos depois de ter parado com a natação, acreditando que teria um futuro pela frente. Escolhi o goalball, que nunca havia praticado, mas que conhecia e adorava assistir. Porém, dessa vez, com um objetivo claro na cabeça: chegar à seleção brasileira. Dessa forma, em 2014, Ana ingressou no URES Esporte e Cultura, entidade carioca fundada por paratletas. Entretanto, percebeu que a estrutura não era aquela que queria para seu desenvolvimento técnico, tático e físico. Com essa ideia, procurou em 2015 o SESI da cidade de Suzano, no interior de São Paulo. Aceita para defender a entidade, evoluiu em todos os aspectos e tornou-se bicampeã brasileira, 2016 e 2017. Em 2016, o sonho virava realidade. Era convocada pela primeira vez para a seleção. Mas eu era muito crua ainda, tinha pouco tempo de goalball. Acabei cortada do grupo que defendeu o Brasil na Paralimpíada do Rio. Em 2017, voltei a ser convocada e nunca mais deixei a seleção, comemora Gabriele. Em 2018, a conquista mais importante, o bronze no Mundial da modalidade, disputado na Suécia, e a vaga para Tóquio 2020 garantida. O goalball feminino brasileiro é campeão sul-americano e pan-americano, mas nunca tinha ganho medalhas em mundiais ou em Paralimpíadas. Foi uma alegria muito grande. Agora que temos a vaga garantida, 2019 será o ano de aprimoramento para todos nós. Teremos 3 competições internacionais, além das nacionais e do Parapan em Lima, Peru, em agosto. Serão 12 convocadas, mas só 6 atletas estarão no grupo que irá ao Japão. Estamos treinando firme, seja no clube, seja na própria seleção, com a ideia fixa de brilhar em Tóquio.
Queremos levar o goalball feminino brasileiro ao mesmo patamar do masculino, que é bicampeão mundial e tem 2 bronzes conquistados nas 2 últimas Paralimpíadas. Agora, se conquistarmos o ouro, aí sim será o êxtase máximo para todos nós. Eu acredito, o grupo é forte e estamos confiantes. Ferramenta de transformação. A paulistana Débora Bezerra de Menezes, 28 anos, é a maior promessa brasileira de medalhas no para-taekwondo, modalidade paralímpica que será disputada pela primeira vez em Tóquio. Nascida com deficiência congênita no braço direito, Débora fala que sua infância não foi das mais fáceis. Sou a caçula de 4 irmãos, a única com algum tipo de deficiência. Ou seja, na minha família já havia um desconhecimento de como lidar com a situação. Apesar, claro, de todo o amor e carinho que recebia de meus pais, Valdemar e Maria, e meus irmãos, fala Débora. Na escola, sofreu com brincadeiras desagradáveis, a tal ponto que quis desistir de estudar. Eu era uma criança, não sabia como agir diante de tudo aquilo. Minha mãe foi especial demais nesse sentido. Acredita que ela frequentou as aulas comigo por 1 ano para que eu continuasse com os estudos? Dedicou-se a mim de corpo e alma. O processo de adaptação na sociedade e a da aceitação de si própria foi lento, mas contou com um aliado importantíssimo, o esporte. Tinha adoração por futebol, então na própria escola, durante as aulas de educação física, eu praticava futsal e society. Dos 8 anos aos 18 anos, defendi as equipes do São Caetano, São Paulo e da Associação Sabesp, uma incentivadora do esporte feminino. Foi o esporte que me ensinou a encarar os obstáculos, seguir em frente. Foi uma ferramenta de aprendizado primordial para o meu desenvolvimento físico e psicológico. Menezes parou com as modalidades futebolísticas por conta de sua entrada na faculdade. Na Uninove, onde fez educação física e frequentou entre 2009 e 2012, acabou ampliando seu leque de conhecimento, especialmente no último ano do curso. Foi por meio de um trabalho que tive contato com as artes marciais, entre elas o taekwondo, mas comecei por hobby mesmo, 2 vezes por semana numa academia perto de casa. Coincidentemente, nesse mesmo ano de 2013 foi que comecei a alimentar de maneira mais forte o sonho de defender o Brasil numa Paralimpíada, mas o taekwondo não fazia parte do programa de jogos, então optei pelo atletismo, mais especificamente o lançamento de dardo, que já praticava nos tempos da faculdade, explica Débora. Dessa forma, entre 2014 e 2016, passou a praticar taekwondo e o arremesso de dardo em paralelo às suas atividades profissionais, já que lecionava em escolas e associações assistenciais depois de formada. Em 2016, bateu o recorde brasileiro do dardo 2 vezes e ficou a apenas 5 centímetros do recorde das Américas, que era de 29,95 metros em sua categoria. Animada, passou a se dedicar de maneira cada vez mais intensa para a seletiva que aconteceria em julho, que selecionaria as atletas que iriam defender o Brasil na Paralimpíada do Rio. Há 1 semana do torneio, a decepção maior. O evento foi cancelado por falta de participantes. Porém, se de um lado a tristeza imperou, do outro a grande notícia apareceu. Naquele mesmo período foi anunciado que o para-taekwondo faria parte das Paralimpíadas no Japão em 2020. Dali em diante foi dedicação total. Passou a treinar com Alan Nascimento, técnico da seleção brasileira, e posteriormente com Diego Morini, seu atual técnico, da equipe Brasil Lutas. Em 2017, começou a disputar torneios nacionais e internacionais. Em 2018, foi campeã brasileira e conquistou o bronze no Parapan da modalidade, realizado nos Estados Unidos. Esse 3º lugar me deu vaga para o Para-Pan-Americano de Lima, no Peru, que será disputado em agosto. Esse ano de 2019 será essencial para as minhas pretensões. Tem o Mundial da categoria em fevereiro, o Parapan e outros torneios nacionais e internacionais de ponta. Preciso pontuar, porque somente as 4 primeiras colocadas do ranking mundial terão lugar garantido em Tóquio. Atualmente, eu sou a 8ª colocada. Débora, que vive há 2 anos com sua companheira Maiara Souza, demonstra outra qualidade: o reconhecimento do valor de quem a cerca.
Maiara é minha companheira no amor e na vida. Me ajuda demais nos meus objetivos. Quero aqui aproveitar para agradecer de coração a toda a equipe multidisciplinar da Brasil Lutas. Conto com nutricionista, fisioterapeutas, preparadores físicos, treinadores, enfim, profissionais gabaritados que estão me ajudando a conquistar meus sonhos. Se eu conseguir uma medalha, ela será de todos os que me ajudam nessa difícil trajetória. Pode ser um caminho penoso, que exige demais. Treino de 6 a 8 horas por dia, 6 vezes por semana. Mas o esporte é a minha vida, minha profissão, o que amo fazer. Encarando desafios. Gabriel Cristiano Silva de Souza, 23 anos, fechou a temporada de 2018 na terceira colocação do ranking mundial dos 50 metros livre na sua categoria, a S8, para nadadores amputados de membro superior. Mas não é apenas nessa prova que Cristiano se destaca. Ele tem marcas expressivas nos 100 metros livre e nos 100 metros borboleta e está com a faca nos dentes, mirando as seletivas que irão acontecer em 2020 para conseguir a vaga e, posteriormente, medalhas em Tóquio. Sempre fui muito determinado, gosto de enfrentar desafios, tenho a mente positiva, encaro os obstáculos de frente. Essa é a minha personalidade. Fala Gabriel. Essa personalidade forte, positiva, foi determinante para que o garoto de 9 anos, nascido e morador do município de Guarujá, localizado no litoral sul paulista, não desanimasse após um terrível acidente. Sempre fui uma criança muito ativa, arteira mesmo. Dei bastante trabalho para os meus pais, Maria José e Anísio. Adorava a rua, jogava bola, empinava pipa, andava de skate, coisas normais para um menino. Porém, tínhamos uma brincadeira nada convencional e perigosa. Minha casa ficava a 30 metros da área férrea. Era ouvir a sirene do trem para sair correndo e se pendurar na escada lateral dos vagões, com a composição em andamento. Fiz isso várias vezes, até que numa delas não percebi a presença de uma árvore. Bati a cabeça, caí desmaiado, com o braço esquerdo estirado na linha férrea. Bastou a passagem de uma das rodas do trem para que meu braço fosse decepado na altura do ombro, explica Cristiano. Foi socorrido por guardas portuários, que o levaram ao hospital do Guarujá, que não tinha condições de atendê-lo. Por sorte, um estagiário de medicina da USP estava no local e conseguiu a sua transferência para o Hospital das Clínicas, na capital paulista. Mas, infelizmente, não havia mais como reimplantar o membro, que acabou contaminado por bactérias pela demora nos deslocamentos que teve naquele dia de março de 2004. Ali, entretanto, começava uma nova etapa da vida de Gabriel, e ele encarou com coragem. Lembro que um mês depois eu voltei para a escola. Não sabia como seria recepcionado. Achei que meus amigos iam ficar me zoando. Mas nada, fui recebido de braços abertos, com muito carinho, algo emocionante que jamais esquecerei. Cristiano continuou com sua vida normal, brincando na rua e dando andamento nos estudos. Tem o ensino médio completo e pretende fazer faculdade, só não sabe qual. Em 2010, passou a frequentar a escola de surf adaptado de Alcino Neto, surfista amputado da perna, conhecido no Guarujá por ensinar pessoas com deficiência a surfarem. Foi lá, nesse mesmo ano, que a ex-esposa de Alcino, Maria Gabriela, apresentou a natação para ele. Ela me levou para o Vila Souza, clube de natação convencional. Comecei a nadar os estilos livre, peito e borboleta, mas os nadadores lá não tinham deficiência alguma. Só em 2012 é que fui apresentado ao paradesporto por um fisioterapeuta do CPB, chamado Marquinhos. Continuei treinando no Vila Souza, mas agora era afiliada à Associação Paradesportiva da Baixada Santista, a APBS. Dessa forma, comecei a disputar os torneios de natação paralímpica a partir de 2013. Fala Gabriel. Dali em diante, com treinos fortes e muita dedicação, Cristiano começou a se destacar em competições e a diminuir seu tempo de forma assustadora em todas as provas que competia. Só para que se tenha uma ideia dessa evolução, em 2013 nadava os 50 metros livre em 34 segundos. 4 anos depois, em 2017, quebrou o recorde das Américas com um tempo de 27 segundos e 6 centésimos. Ou seja,
7 segundos mais rápido, e numa prova curta. Fui evoluindo com o passar dos anos. Fui convocado em 2016 para a Paralimpíada do Rio. Terminei em 10º lugar, nos 50 metros livre. Serviu como aprendizado, uma experiência fantástica. Desde 2017, Cristiano está vivendo em São Paulo, chamado pelo técnico da Seleção Brasileira de Natação, Leonardo Tomasello. Está sendo maravilhoso poder treinar no Centro Paralímpico com outros atletas de alto rendimento. Pude comprovar minha melhora no desempenho em 2018, quando disputei etapas na Itália e Inglaterra, além de ter disputado o Pan-Pacífico na Austrália. Alcancei meus melhores tempos nos 100 metros livre, 1 minuto, 1 segundo e 64 centésimos, e 100 metros borboleta, 1 minuto, 4 segundos e 37 centésimos. Em 2019, terei 2 competições importantíssimas, o Mundial da Malásia, em julho, e no mês seguinte, o Parapan de Lima, Peru. Será um ano muito intenso, preparatório para as seletivas para Tóquio, que serão disputadas ano que vem. Estou focado nos meus objetivos, energia a 1000, treinando forte para fazer meus sonhos virarem realidade. Quero uma medalha no Japão, de qualquer jeito, seja no nado livre, seja no nado borboleta. Ou, quem sabe, nas 2 categorias. Seria a glória suprema. Novo caminho. Maria Núbia dos Santos Lins, 29 anos, é uma das maiores promessas do judô paralímpico. Ela tem baixa visão e compete na categoria até 57 quilos. Porém, curiosamente, a modalidade faz parte apenas dos últimos 4 anos de sua vida. Nascida com toxoplasmose congênita no município de Italva, interior do Rio de Janeiro, sofreu com a deficiência visual nos primeiros anos de vida. Eu tinha 3 anos quando comecei a frequentar a escola. Não enxergava o que a professora escrevia ou desenhava na lousa e tinha vergonha de expressar essa dificuldade. Chorava muito, não queria ir para as aulas. Explica a Núbia. Seus pais, Edivaldo e Ângela, só foram perceber o problema da filha quando ela tinha 5 anos. Vieram então para a capital fluminense em busca de informação e tratamentos. Foi quando indicaram para eles o IBC. Ali eu comecei meu desenvolvimento normal. A adaptação foi muito boa. Completei o ensino fundamental no instituto. Como a prática esportiva é incentivada e eu sempre gostei de esportes, acabei escolhendo a natação para treinar. Não só treinar, mas também a competir na sua classe, a S13. Suas provas preferidas eram os 100 metros costa, 100 metros peito e 200 metros medley e 50 metros livre, ou seja, nadava os 4 estilos. Sua trajetória na natação foi rica, prata no Mundial Jovem dos 50 metros costa e recordista brasileira nos 100 metros costa, 100 metros borboleta e 200 metros medley. Nadei até os 21 anos, mas não conseguia defender o Brasil numa Paralimpíada. Dei uma parada nos esportes por conta da faculdade. Com 24 anos, quando me formei em administração de empresas pela Unigran Rio, decidi que iria ter um filho, fala Núbia. Seu marido, Márcio, que ela conheceu nas rodas de amigos, é formado em educação física. Acabou sendo seu treinador e preparador físico na natação. Apaixonaram-se e seguem a vida lado a lado há 10 anos. Márcio é, inclusive, seu atual preparador físico. Com o nascimento do filho Nicolas, hoje com 5 anos, Núbia teve uma vontade enorme de se reinventar. Resolvi que tudo ia ser diferente a partir dali. Acabei decidindo recomeçar no judô, mas com metas claras na minha cabeça. Queria ser convocada para a seleção brasileira e representar meu país numa Paralimpíada. Dessa forma, procurei trabalhar com profissionais do mais alto gabarito. Conta. E assim foi feito. Núbia procurou o Instituto Reação, criado pelo medalhista olímpico Flávio Canto, com seu técnico e amigo Geraldo Bernardes, para promover o desenvolvimento humano e a inclusão social por meio do esporte e da educação, fomentando o judô desde a iniciação esportiva até o alto rendimento, de forma gratuita. Sou a única paratleta do Instituto. Estou lá há 4 anos e meu desenvolvimento foi fantástico, porque treino com os melhores.
Além do Flávio, existem outros judocas de ponta, como a Rafaela Silva, medalha de ouro no judô convencional no Rio. O progresso é constante, explica. Dúbia começou a participar de competições paralímpicas em 2016 e vem colecionando resultados impressionantes. Foi bicampeã brasileira em 2016 e 2017. O primeiro título lhe valeu a convocação inédita para a seleção brasileira. Desde então, nunca mais deixou de ser convocada. No Mundial da categoria, disputado ano passado, ficou em 5º lugar, ajudando a equipe a trazer uma valiosa medalha de bronze por equipes. Ainda em 2018, foi campeã pan-americana, em torneio disputado no Canadá. Ela considera o ano de 2019 primordial para as pretensões de estar em Tóquio. Esse ano é foco total. De segunda a sexta faço treinos técnicos e táticos e 3 vezes por semana complemento esses treinos com um aprimoramento físico. Teremos 2 Copas do Mundo, no Azerbaijão e no Uzbequistão, uma em cada semestre. O Parapan de Lima em agosto, além das provas tradicionais do calendário e competições nacionais. Tenho que ir bem nesses torneios, porque apenas as 9 primeiras colocadas do ranking mundial vão para o Japão. Se fosse hoje, estaria classificada, sou a 5ª colocada, mas tenho convicção de que estarei lá. Quero muito essa medalha. Para tanto, conto com o apoio da minha família, marido, filho, pais e irmãos, além de toda a estrutura do Instituto Reação e do Comitê Paralímpico, quando treinamos em São Paulo. Tenho certeza que minha opção pelo judô foi acertada, mesmo com a desconfiança dos meus pais na época. Hoje eles estão muito contentes com o sucesso que vem obtendo. São grandes incentivadores e, se Deus quiser, vão comemorar comigo essa tão sonhada conquista paralímpica. Dos 20 aos 120. Mariana de Andréia, 21 anos, nasceu em Itu, interior de São Paulo, com nanismo. Ela mede 1,30 m. Seus pais, Carmine e Cristina, têm estatura normal, mas é sabido que pessoas com altura padrão podem ter filhos anões e vice-versa. Frequentando a escola pública desde pequena, completou o ensino médio e diz que nunca foi vítima de preconceito. Jamais sofri bullying, sempre tive muitas amizades e contei com o respeito de meus colegas e professores. Mesmo fora da escola, também tive uma convivência tranquila com a sociedade, diz Mariana, que pretende, em 1 ou 2 anos, prestar vestibular para psicologia. Sua trajetória esportiva começou relativamente tarde. Até o fim de 2014, eu não fiz nenhuma atividade esportiva. Porém, quis o destino que um tio meu fosse trabalhar numa academia do Valdecir Lopes, um dos técnicos da Seleção Brasileira de Halterofilismo Paralímpico. Valdecir faz as suas atividades em paralelo, comanda a academia e também o centro de treinamento do halterofilismo que o CPB mantém aqui em Itu. Só que nessa época eu não sabia de nada disso. O fato é que eu estava passando em frente à academia com minha mãe e ele me convidou para entrar e conhecer a modalidade. Quando vi aquilo pela primeira vez, achei que não era para mim, que jamais conseguiria levantar um peso, diz Mariana. Resistiu, disse que não gostava, mas todos insistiram, especialmente os pais, que viram ali uma possibilidade de ela iniciar uma prática esportiva. No início de 2015, comecei a frequentar os treinos, meio contrariada. Lembro que nem mesmo a barra, que pesa 20 quilos, eu conseguia levantar. Segui em frente meio obrigada até que o Valdecir resolveu me levar para um campeonato da categoria, no Recife, Pernambuco, em março. Vi um monte de gente igual a mim, percebi que aquele era meu mundo. Passei a me dedicar e a gostar cada vez mais dos treinos. Comecei a disputar torneios na categoria júnior, só que com as medalhas nessa categoria são para pessoas entre 18 e 21 anos, eu participava, mas não ganhava medalha. Isso até 2016, quando completei 18 anos. Nesse mesmo ano, começou a se destacar nas competições nacionais, batendo o recorde de suas adversárias constantemente. Isso acabou valendo um convite para participar da Paralimpíada no Rio. Essa foi a maior surpresa da minha vida. Minha expectativa de ir ao Rio era 0. Estava começando a disputar torneios. Foi uma experiência incrível, mas não fui bem. Nervosa, nunca havia disputado uma competição internacional. Acabei queimando minhas 3 tentativas e fui desclassificada.
Mas isso não me abateu, muito pelo contrário, serviu como incentivo para que meus resultados melhorassem progressivamente. Em 2017, na Hungria, em sua primeira experiência internacional depois do Rio, ganhou o ouro na categoria júnior e a prata na categoria adulto. No Mundial da modalidade, disputado no México, não foi bem, mas tudo ia servindo como experiência e base de referência de resultados, já que estava competindo entre as melhores. Nas competições nacionais, seu domínio era absoluto, como é até hoje, mas foi em 2018 que Mariana arrebentou, venceu simplesmente todas as competições que disputou, com destaque para o Campeonato Europeu na França, onde ganhou nas categorias júnior e adulto. Foi no ano passado que ela estabeleceu sua melhor marca em competições, 116 quilos, que é o recorde mundial júnior, brasileiro e das Américas em sua categoria, até 67 quilos. Mas em treinos já chegou a levantar 125 quilos, o recorde mundial absoluto é de 140 quilos. Em 2019, tem competições internacionais importantíssimas, entre elas a Copa do Mundo em Dubai, fevereiro, o Campeonato Mundial no Cazaquistão, junho, e o Parapan de Lima, em agosto. Para que eu vá a Tóquio, preciso estar entre as 8 melhores colocadas do ranking mundial. Atualmente sou a quarta, mas não tenho nada garantido. Preciso ir bem nessas competições que se aproximam. Para tanto, estou treinando 5 vezes por semana, sendo que nas terças e nas quintas tenho jornada dupla, em que além dos treinamentos técnicos faço sessão de musculação intensas. Estou me esforçando ao máximo e contando com o apoio de todos à minha volta para ir a Tóquio. Esse é meu sonho maior. A medalha será consequência do meu trabalho. Expectativas a 1000. Milena França dos Santos, 22 anos, a maior promessa de medalha brasileira no tênis de mesa para 2020, mora em Goiânia, Goiás. Desde seus primeiros dias de vida, seus pais, Helena e Milton, já sabiam durante a gravidez que a filha teria um encurtamento no fêmur da perna esquerda. O fato de ter uma perna mais curta do que a outra não trouxe grandes complicações durante sua infância. Lembro de uma brincadeira de mau gosto ou outra na escola, mas quando ocorria, os professores me defendiam, evitavam consequências maiores. No âmbito familiar, sempre tive o carinho de todos. Aos 7 anos, fiz uma cirurgia de alongamento que diminuiu um pouco a diferença entre as pernas, diz França, que estudou em escolas públicas até se formar no ensino fundamental. No ensino médio, sua mãe conseguiu uma bolsa integral numa escola adventista. Ligada nos estudos e no seu futuro, ela se formou em Educação Física no ano passado, na Universidade Estadual de Goiás, mas já começou outro curso superior, de Psicologia, também com bolsa integral, na Universidade Estácio de Sá. Me preocupo com o meu futuro, sei que a carreira de atleta é curta e não quero depender de ninguém. Meu espelho é minha mãe. Meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. Meu pai praticamente desapareceu. Foi ela quem cuidou de mim e da minha irmã mais nova, Mirelle. Mas se Deus fecha uma porta, abre outra. Ela se casou novamente e meu padrasto, José Moraes, considero a melhor pessoa do mundo. Nos esportes, Milena começou aos 11 anos. Ela frequentava um hospital de Goiânia e estava na fase final das sessões de fisioterapia. Sua fisioterapeuta, sabendo que era necessária uma prática esportiva para seu desenvolvimento, indicou para ela o tênis em cadeiras de rodas. Dessa forma, uma vez por semana ela começou a ir ao Clube de Engenharia de Goiás, onde passou a treinar a modalidade e a defender a Associação Paralímpica do Futuro. Aos 13 anos, disputou seu primeiro campeonato, as Paralimpíadas Escolares, e foi muito bem, conquistando a 2ª colocação. Isso fez com que todos vissem nela um grande potencial. Passou a treinar 2 vezes por semana e a obter bons resultados. Em 2013, no Parapan de Jovens da Argentina, foi vice-campeã individual e em duplas mistas. Lembra com carinho da Copa Guga Kurten, onde conheceu o ídolo Guga, e também da vitória na Copa de Uberlândia, Minas Gerais. Em 2014, quando tinha 17 anos, foi apresentada ao tênis de mesa. Comecei a praticar no Sesc Senac, de Goiânia, em paralelo ao tênis de cadeiras de rodas. O fato é que o tempo foi passando e eu não só cada vez mais gostava do esporte, como vislumbrei maiores possibilidades de crescimento e de conseguir o auxílio da Bolsa Atleta.
Sendo mais acessível que o tênis em cadeira de rodas, Milena começou a praticar o tênis de mesa todos os dias. Quando 2 campeonatos brasileiros, um de tênis de mesa e outro de tênis em cadeira de rodas, aconteceram simultaneamente, ela teve que decidir definitivamente por um deles. Dessa forma, o tênis em cadeira de rodas tornou-se passado, e o tempo mostrou que sua escolha foi acertada. Treinada por Lincoln Lacerda, passou a disputar e ganhar tudo na sua categoria, a classe 7. Destaque para os campeonatos brasileiros disputados entre 2015 e 2018. Ela ganhou simplesmente todos, nem se lembra qual foi a última vez que perdeu de uma mesa-tenista brasileira. Não participei da Paralimpíada do Rio porque fui reclassificada em 2015 para a classe 8, onde as atletas têm menor grau de comprometimento. Nesse mesmo ano, aconteceu uma seletiva para o Parapan de Toronto, que daria uma vaga para o Rio. Na nova classe, fiquei em 3º lugar e acabei não indo a Toronto. Mas no final de 2015 corrigiram o erro e voltei à classe 7. Agora minha expectativa é para o Parapan de Lima, Peru. Lá é que vou tentar a vaga para Tóquio, mas ainda aguardo a confirmação do CPB, já que iriam 12 atletas, agora só vão 9. Espero sinceramente estar na equipe. Conquistei essa vaga no Parapan com muito suor. Minha preparação e meu calendário para 2019 dependem dessa confirmação, que deve vir em fevereiro, mas estou confiante, pensando positivo. Tenho fé que estarei em Tóquio, defendendo meu país, meu sonho maior, diz Milena, que é a atual 13ª colocada do ranking mundial da modalidade. Recorde mundial. Março de 2018. A competição em questão era na capital paulista, o famoso Desafio de Atletismo, realizado entre atletas paralímpicos e do chamado atletismo convencional. O tempo estava nublado, meio chuvoso, a pista úmida. Vinícius Gonçalves Rodrigues se concentra para a largada dos 100 metros rasos. O tiro de largada é disparado. Na chegada, o placar mostrava o tempo do atleta: 11 segundos e 99 centésimos. A marca impressionante fazia de Rodrigues recordista mundial na classe T63, destinada a amputados de membro inferior. E o primeiro atleta a fazer em menos de 12 segundos. Foi uma sensação indescritível a que senti no momento. Parecia um sonho. E olha que tive 2 falhas técnicas, não me saí tão bem e a chegada não foi a ideal, fala Vinícius. O acontecido só fez aumentar ainda mais a vontade do atleta de defender o Brasil em Tóquio, como querendo apagar algumas frustrações que teve, especialmente em 2016, no ano da Paralimpíada do Rio. Para entender melhor, vamos conhecer desde o início a trajetória do atleta, hoje com 23 anos, que começa na cidade de Primavera, no interior de São Paulo. Lá viveu seus primeiros 5 anos de vida, depois mais 5 no município de Ipê, também no interior paulista. Com 10, foi com a mãe, Luziane, e a irmã, Lívia, para Maringá, no Paraná. Tive uma infância normal, como a de qualquer outra criança. Tinha amigos, brincava na rua, adorava jogar bola e, claro, ia para a escola, apesar de não gostar muito de estudar. Risos. Concluído o ensino médio, resolveu pôr em prática um sonho que alimentava há muito tempo: ser policial militar. Acho as profissões do médico, professor e de policial as mais nobres que existem. Simplesmente não há sociedade sem eles. Depois que viu o filme Tropa de Elite, aí que a vontade cresceu de vez, diz ele, que com o tempo percebeu que marketing era a sua verdadeira vocação e que pretende cursar no futuro próximo. Aos 18, fez exército, já pensando na carreira policial. Sabia que teria que ter um excelente preparo físico para ser aprovado no concurso que se aproximava. Quando tinha 19 anos, o acidente de moto e a amputação da perna esquerda acima do joelho. Os 3 primeiros dias depois do acidente foram terríveis. Me vi sem chão. Foi quando, ainda no hospital, recebi a visita de Terezinha Guilhermino, velocista, cega, multicampeã paralímpica, um dos maiores nomes do paratletismo brasileiro e mundial. Tínhamos amigos em comum. Ela soube do acontecido e resolveu me dar uma força. Me presenteou com um uniforme que tinha competido em Pequim, 2008. Aquilo foi decisivo para mim. As esperanças voltaram com tudo. Em março de 2014, veio a São Paulo para fazer um exame físico para a Polícia Militar.
O processo do concurso estava praticamente no fim, então resolvi fazer o teste físico mesmo amputado. Não deu certo por conta da corrida, que não consegui realizar, o que viria a ser uma ironia na minha vida, mas não desanimei. A visita da Terezinha já tinha plantado na minha cabeça a vontade de ser atleta paralímpico. Sempre amei esportes. Se Terezinha ele considera sua madrinha, o alemão Henry Poppel, medalhista de ouro na sua categoria em Londres 2018, seria seu padrinho. Ele ficou um mês aqui no Brasil. Fui aprendendo com ele o que teria que fazer para conseguir um bom resultado numa pista de atletismo. Poppel, entretanto, não foi o único a colaborar nesse sentido com Rodrigues. Desde 2015, ele é treinado por Amaury Veríssimo, um dos técnicos da seleção brasileira de paratletismo. Amaury me ensinou toda a parte técnica, além de ser o responsável pela programação de treinos e competições, visando ao chamado pico de performance nos torneios. Os anos de 2016 e 2017 foram de alegria e decepções. Em 2016, na véspera da última seletiva para a Paralimpíada do Rio, nasceu minha filha, Ana Luísa, a maior alegria da minha vida, porém não me classifiquei por 2 décimos. A mesma situação ocorreu no Mundial de Londres, Inglaterra, em 2017. Não me classifiquei por 2 décimos novamente. Entretanto, 2018 foi o ano da minha virada definitiva. Além do recorde mundial, ganhou os Opens de Paris e Berlim, e todas as provas nacionais e internacionais disputadas em solo brasileiro, encerrando o ano na primeira colocação do ranking mundial. Treinando 6 vezes por semana, 6 horas por dia, contando com uma equipe multidisciplinar completa e a tecnologia de ponta da Otto Bock, empresa alemã com sede no Brasil desde 1975. Nas próteses de competição, ele sonha com ouro paralímpico. Quero apagar as decepções que tive, especialmente em 2016, quando a festa era no quintal da minha casa e não pude participar. Estou focado demais. 2019 terei 3 competições internacionais importantes: o Open do Brasil, em abril, que dará a vaga para o Parapan, e o Mundial, em agosto e novembro, respectivamente. Tenho certeza que estarei em Tóquio e, sinceramente falando, ficarei decepcionado se não trouxer o ouro. Não me interessa a outra colocação que não a primeira. Paixão à segunda vista. Vitor Gonçalves Tavares, 19 anos, reina absoluto em competições nacionais de para-badminton desde 2017, quando disputou seu primeiro campeonato nacional. A modalidade é pouco conhecida no Brasil. Jogamos com equipamentos iguais ao badminton convencional, raquetes e uma peteca. A rede, de 1,55 metros de altura, separa a quadra. Em algumas categorias paralímpicas, as medidas da quadra e da rede mudam, mas na minha, Vitor é da classe SS6, para pessoas com baixa estatura. É como se eu jogasse o badminton mesmo. Tive a sorte de conhecer o esporte na escola pública que frequentava em Curitiba, Paraná, minha cidade natal. Uma colega de classe jogava, mas eu quase não tinha ideia de como era o jogo, explica Tavares, que sempre gostou de esportes. Nascido com hipocondroplasia, uma forma mais amena do nanismo, Vitor mede 1,40 metros. Leva a vida normal, desde sempre. Nunca me importei com minha estatura. Até mesmo os olhares desconfiados eu encaro na boa. Comecei na prática esportiva como a maioria dos brasileiros. Jogava futsal, adoro futebol. Essa fase foi até meus 12 anos, quando resolvi praticar mountain bike, que alia o desafio do esporte em si com as belas paisagens naturais com que temos contato, mas encarava as atividades esportivas como um lazer. Nunca fui atleta de competição, alta performance. Importante dizer que meus pais, José Américo e Olívia, sempre me apoiaram em todas as decisões que tomei na vida, incluindo a opção para o para-badminton. Fala Vitor, que completou o ensino médio e pretende cursar educação física e fisioterapia num futuro próximo.
Foi justamente um ano antes de completar o ensino médio que ele começou na modalidade. A escola que eu estudava oferecia treinos depois do horário das aulas. O técnico, na época, Vladimir Rodrigues, me chamou para participar. Para ser sincero, não gostei muito quando experimentei as primeiras vezes, mas o gosto foi crescendo. Foi me envolvendo cada vez mais com tudo aquilo e acabei me apaixonando. Posso dizer que foi paixão à segunda vista. Risos. Em março de 2017, na primeira competição, o Campeonato Nacional de Para-Badminton, seu resultado foi surpreendente. Conquistou 2 ouros, um individual, outro em dupla. Dali em diante, a paixão só fez aumentar, e os ótimos resultados não pararam mais. Em setembro do mesmo ano, mais 2 títulos nacionais, novamente em simples e duplas. Na última etapa do Brasileiro, em dezembro, conquistou mais uma vez 2 ouros. Em março de 2018, fez sua primeira viagem internacional para defender o Brasil num torneio na Espanha. Não foi bem, mas adquiriu grande experiência com a oportunidade. Em agosto, em torneio internacional realizado em São Paulo, superou-se e ganhou 3 medalhas de ouro em simples, duplas e duplas mistas. Repetiu o resultado do Pan-Americano na categoria, disputada em novembro em Lima, Peru. Conquistei 3 ouros novamente. Considero esse meu resultado mais expressivo, pela qualidade dos atletas que estavam lá. Em 2019, o grande desafio será o Campeonato Mundial da categoria, a ser disputado em julho, na Suíça. Meu atual treinador, Ítalo Hauer, está montando toda a programação de treinos e competições para esse ano, que é por demais importante. Além do Mundial, tenho que ir bem nos outros torneios para ao menos manter minha posição no ranking mundial. Atualmente sou o 5º colocado na minha categoria e somente 6 irão a Tóquio. Para tanto, estou treinando 5 vezes por semana, 3 horas por dia. Os treinos são físicos e técnicos, muito intensos, não tem outro jeito. A dedicação tem que ser total nessa reta final, já visando a vaga na Paralimpíada, comenta Vitor. Em 2020, terá 3 competições importantíssimas, uma no Brasil e outras 2 no exterior, uma no Peru e outra na Espanha. Temos que saber lidar com a pressão do resultado. O raciocínio é simples. Se eu não for bem nos torneios, incluindo o circuito nacional, não irei a Tóquio. Preciso me manter entre os 6 primeiros do ranking e todos os torneios que participo contam pontos. Mas a vida de quem pratica esporte de alto rendimento e quer obter bons resultados é assim mesmo. Muita dedicação e cabeça boa para suportar a pressão, que é enorme. E claro, trabalho em equipe. Ninguém conquista nada sozinho e conto com o apoio de ótimos profissionais e da família nessa caminhada ao tão desejado ouro paralímpico. Curiosidades. A evolução do atletismo brasileiro é impressionante. De Sydney 2000 até Rio 2016, as conquistas praticamente quadruplicaram. Em Sydney foram 9 pódios, em Atenas 16, em Pequim 15 e em Londres 18. No Rio foram 8 ouros, 14 pratas e 11 bronzes, totalizando 33 pódios. A entidade que administra o Para-Taekwondo é a WTF, Federação Mundial de Taekwondo em inglês. Aqui no Brasil é a CBTKD, Confederação Brasileira de Taekwondo. A modalidade é disputada por atletas com deficiência visual, intelectual, física, baixa estatura e surdos. Porém, somente a deficiência física faz parte dos Jogos Paralímpicos. Atletas que usam prótese não podem se utilizar dela durante as competições de natação. Nas disputas entre atletas com deficiência visual, é permitida a presença do chamado taper. São técnicos ou voluntários que se posicionam nas extremidades da piscina, com um bastão revestido de espuma, para alertar os nadadores da proximidade da virada ou da chegada. Uma equipe de goalball é formada por 3 atletas, alas direita e esquerda e o chamado pivô. Todos os jogadores, independente do grau de deficiência visual, jogam de venda.
O judô é uma modalidade paralímpica destinada apenas às pessoas com deficiência visual ou cegas. A diferença para o judô tradicional é apenas no início e reinício das lutas, onde os atletas já começam agarrados um ao kimono do outro, ou seja, não há disputa pela pegada, que marca as lutas entre videntes. No halterofilismo paralímpico, o atleta tem 3 tentativas para levantar determinado peso. O movimento tem que ser considerado válido por pelo menos 2 dos 3 juízes, que podem levantar a bandeira branca, movimento válido, ou a vermelha, movimento inválido. O tênis de mesa já estava presente na primeira edição dos Jogos Paralímpicos em 1960, Roma. Atletas de todas as deficiências, exceto os deficientes visuais, competem em diversas classes em pé ou sentados. Homens e mulheres competem individualmente, em duplas e também em times. O jogo tem 5 sets com 11 pontos cada. Vence o jogador ou dupla que ganhar 3 dos 5 sets. As regras do para-badminton são as mesmas do badminton convencional, regidas pela Federação Mundial de Badminton. As principais adaptações estão relacionadas às categorias, 6 no total, nivelando os atletas de acordo com a sua deficiência. A quadra com diminuição da área de jogo quando necessário e equipamentos adicionais, como cadeira de rodas específica para a modalidade, muletas e próteses.